Então vamos lá, continuando, né? Eu sou Sandra Reis, eu te ajudo a desenvolver a lei da atração para você atrair prosperidade para a tua vida. E hoje o assunto é sobre a busca pelo meu propósito. Por que que eu decidi conversar com você sobre isso? Porque muitas pessoas me perguntam, me mandam mensagem querendo saber como eu me tornei terapeuta, o que que eu fiz para chegar aqui aonde estou hoje, porque eu me tornei uma pessoa realmente muito diferente da pessoa que eu fui um dia. E até mesmo muitas pessoas dentro do meu processo terapêutico, elas me perguntam, né, os meus mentorados, Sandra, o que que você fez? Qual é o caminho que você seguiu? Então, como é algo muito recorrente, eu decidi compartilhar com você, porque isso com certeza vai te ajudar a encontrar o teu propósito de vida também, porque uma experiência vivencial, ela tem um valor incalculável. Então, eu quero hoje aqui te motivar, te incentivar a descobrir o teu propósito de vida para que você se torne uma pessoa realizada, tá? Então aproveita, compartilha essa live com quem você conhece, que precisa entender mais sobre o que é um propósito de vida e como descobrir esse propósito. Compartilha essa live com as pessoas que você ama, para que elas tenham o entendimento de que existe um caminho para se percorrer, para descobrir qual que é o teu propósito, qual que é a tua missão aqui nessa vida, nesse planeta, com você e com as pessoas à tua volta, tá? E vou me apresentar oficialmente para você. Eu sou Sandra Reis, eu sou terapeuta holística, eu sou terapeuta quântica, multidimensional, vibracional, reikiana, sou facilitadora em constelação familiar e sou mentora. Eu utilizo todas essas técnicas para treinar a tua mente, para reprogramar a tua mente, para que você consiga viver de acordo com o que você sonha, para você se realizar e impactar a vida de outras pessoas também. Bom dia, seja bem-vinda. Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer para você que tudo na vida exige um esforço, exige que você percorra um caminho. Olá, bom dia! E que esse caminho, ele pode ser longo sim, tá? É bom você já ter essa clareza, porque as coisas elas não acontecem na vida da gente num passe de mágicas. Existe um caminho para ser percorrido, um caminho de descoberta para que você chegue aonde você gostaria. E eu também passei por esse caminho, assim como você e assim como muitas outras pessoas, né? Ao longo da nossa conversa, eu vou fazer algumas analogias, porque elas são cabíveis, faz todo sentido, né? E vou logo começar. Qual que é a primeira delas, né? Não existe um dia com um sol brilhante, um dia lindo, sem que você tenha passado antes por uma noite escura. E o que que é essa noite escura, né? É tudo aquilo que você vive na tua vida que te impede de ver claramente o que está à tua frente. Porque é isso, nosso propósito, ele tende a estar claro para a gente, mas a gente não consegue enxergar, porque tem muita coisa nebulosa aqui na tua visão te impedindo de ver, de perceber o óbvio. E foi assim comigo também. Então, eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje lá atrás, porque assim como você, eu também passei por traumas, eu tinha muitos bloqueios mentais, muitas crenças negativas, muitas travas que me impediam de ver o que eu gostaria de ser e de fazer no mundo. E aí, qual que é o primeiro passo, né, que eu dei? O primeiro passo lá atrás, por volta dos meus 18 anos, qual foi? Foi começar a me conhecer. Porque o caminho, gente, é o autoconhecimento.
O autoconhecimento é o caminho para tudo. É o caminho para a prosperidade, para a realização, para o propósito de vida, para você se tornar uma pessoa melhor. Não tem, sabe, assim, aquele pulo do gato. Não existe. Você precisa mesmo entrar, trilhar esse caminho. E é um caminho, sim, que vai te exigir esforço, que vai te exigir dedicação, perseverança, energia e, claro, investimento financeiro, né? Não tem um caminho que não exija tudo isso de você. Qualquer caminho que você for seguir vai te exigir tudo isso. Então eu comecei lá pelos meus 18 anos essa trajetória do autoconhecimento. Mas eu já sabia que eu era uma pessoa que precisava de muitas respostas, que a maioria dos jovens colegas que eu tinha na faculdade e até na minha convivência social não tinham necessidade de ter respostas, mas eu tinha. Eu precisava entender o porquê, o para quê. Tudo isso estava latente dentro de mim e eu era muito questionadora desde sempre. E é isso que eu gosto de ensinar dentro das minhas mentorias, as pessoas a questionarem tudo em qualquer momento, sempre. Porque não há como você ter respostas se você não tem perguntas. Então, lá atrás, quando eu comecei tudo isso, o meu primeiro passo foi mergulhar dentro da inteligência espiritual, não relacionada à religião, mas da inteligência mesmo como um todo. Porque eu já me questionava o seguinte: se eu cresci ouvindo, aprendendo que eu sou filha de Deus, eu não posso me contentar em saber poucas coisas. Eu preciso saber muitas coisas. Então eu já comecei aí. Eu já comecei a estudar sobre budismo, sobre reiki, sobre terapias energéticas, sobre o que está além do que os meus olhos podiam ver, podiam enxergar, porque era o caminho que eu achei que iria me trazer respostas. E realmente me trouxeram muitas respostas, né? Todos os caminhos que eu persegui, que eu caminhei. E é claro, né, eu não vou conseguir detalhar tudo para você, eu dei uma introdução, agora eu já vou avançar bem para você entender. E por muito tempo eu fiz esse caminho, né? Eu fiz muitos cursos, cursos de autoconhecimento, mentorias de autoconhecimento, eu li inúmeros livros, eu sempre fui uma pessoa amante da leitura e muito questionadora. Eu pegava um livro, eu lia e eu questionava, eu falava, mas será que isso aqui é verdade? E aí eu ia buscar a fonte, da onde a pessoa que escreveu aquele livro tirou tudo aquilo. Então, desde cedo, eu estive nessa busca, porque embora eu já fizesse uma faculdade e eu gostava dessa faculdade, se você não sabe, eu sou contadora. Depois eu fiz outras faculdades, mas essa foi a minha primeira faculdade, então eu gostava do curso. Mas eu sentia a necessidade de continuar a caminhada, de continuar uma busca que eu te confesso, eu não sabia pelo que eu estava buscando claramente. E talvez você também não saiba, porque para a gente entender tudo isso que eu estou trazendo para você leva tempo. É preciso consciência, maturidade, inteligência emocional. São coisas que a gente adquire com o tempo, com a vivência, com a busca, com o conhecimento. Então, lá atrás eu comecei assim, e conforme os anos foram passando, é lógico que eu me aprimorei muito mais, até que chegou um ponto que eu pensava o seguinte: será que faz sentido eu ser essa baita contadora que eu sou, porque eu fui sempre muito boa em tudo que eu me propus a fazer, mas o propósito de vida, ele vai além de ser muito bom no que faz. Você precisa ter tesão, você precisa ter uma paixão fora do normal, precisa ser algo que você faz com leveza,
precisa ser algo que não é sacrificante para você. E de certa forma, aquela profissão, ela tinha um peso. E era um peso que muitas vezes chegava a me dar um certo desconforto. E aí eu comecei a entender que isso não tinha a ver diretamente com um propósito de vida. E olha que tudo isso que eu estou dizendo para você levou tempo, porque há um tempo atrás a gente não tinha comunicação na internet, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube, como a gente tem hoje. Então, para você se descobrir dentro de um propósito de vida, era uma caminhada muito mais longa do que é hoje. Então você precisa entender que esse processo pelo qual eu passei, ele levou muito tempo, porque era um outro contexto social, era um outro contexto, né, de inteligência artificial, de inteligência de comunicação. Mas que hoje você também vai precisar percorrer um caminho, só que esse caminho pode ser menor, tá? Mas você precisa entender que existe um caminho. Olá, bem-vinda! Hoje estamos falando sobre a busca do meu propósito, Neide, para te incentivar a buscar o teu propósito, tá? E é claro, né? Essa live também é para quem quer conhecer um pouco mais sobre mim, além de te motivar a buscar o teu propósito, para você conhecer um pouco mais dessa terapeuta, dessa mentora que está sempre aqui trazendo conteúdo para você, né? Da onde surgiu a Sandra? A Sandra surgiu assim? Não, não surgiu assim, né? Existiu um caminho, aliás, existiram muitos caminhos que por muitos anos eu percorri. Para você que ainda não me conhece, hoje eu tenho 44 anos, então é uma jornada que eu já comecei há muito tempo, né? E aí, Neide, eu estou contando tudo isso aqui para te incentivar, tá? A buscar o teu propósito na vida. Bom dia, Flávia, bem-vinda. Flávia, hoje estamos falando sobre a busca pelo meu propósito para te incentivar, tá? E para você também me conhecer um pouco mais. Então, voltando, né, aqui para minha trajetória. Chegou num ponto da minha vida que já não fazia mais sentido para mim trabalhar em algo que, embora eu gostasse, eu não tivesse aquela baita paixão, sabe? Embora até hoje a contabilidade seja algo que eu olhe com paixão, com uma determinada paixão, tá? Mas não com aquela paixão, com aquele tesão, com aquele amor total. E tanto é que ao longo da vida a gente se descobre sendo bom em muitas coisas, né? Quantas habilidades você tem, quantos talentos, em quantas coisas você se sobressai na tua vida. E não quer dizer que essas coisas precisem ser deixadas de lado. Isso eu converso muito com os meus mentorados, porque hoje eu sou uma terapeuta, eu sou mentora, eu tenho uma mentoria voltada especificamente para a prosperidade, e dentro da prosperidade eu trabalho muito a questão da mentalidade da riqueza. Porém, em momento algum, você despreza nenhum talento que você tem. E lá eu utilizo muito tudo que eu adquiri ao longo da minha jornada como contadora, como especialista em contas, e aplico lá. Então, o que eu quero dizer para você? Ainda hoje a contabilidade está em mim, ela faz parte de mim, mas eu senti que eu precisava de algo diferente, que eu tinha nascido para levar uma mensagem além dos números. E como que eu descobri tudo isso, né? É uma coisa assim, como eu já vi algumas pessoas falarem, o que é seu propósito? Ah, propósito de vida é aquilo que você faz com paixão. É só isso? Eu vou dizer para você que não, tá? Que tem muita coisa que você faz com paixão, mas que não é o teu propósito de vida. E então, eu comecei a me identificar com essa questão de ajudar as pessoas. Nesse momento da minha vida, eu já era reikiana, eu já trabalhava com algumas terapias holísticas, né? E as pessoas me procuravam.
para eu orientá-las energeticamente, para eu alinhar chakras, para resolver questões emocionais dentro das técnicas que eu já dominava, porque ao longo da vida eu fui dominando muitas técnicas, né? Só que é importante dizer para você, como eu falei lá no início, eu passei por uma escuridão para eu encontrar a luz, porque é esse o caminho de todos nós, né? Não existe a luz sem a escuridão, senão você não saberia diferenciar uma coisa da outra. Então, durante esse período de escuridão que eu falei para vocês lá no início, que eu estava mergulhada no autoconhecimento para me conhecer, para me entender, para me descobrir, para eu resolver muitas questões, foi que, aos poucos, as coisas foram clareando dentro de mim. Que como eu estava me tornando uma pessoa equilibrada emocionalmente, equilibrada espiritualmente, tá? A espiritualidade que eu falo aqui não é a espiritualidade dentro de uma religião. É uma espiritualidade que todos nós temos dentro de nós, nata, que você se conecta com seu Deus e que você consegue ter respostas e que você consegue agir alinhado com o que você acredita, tá? Então, aos poucos, tudo isso foi florescendo dentro de mim. Eu costumo dizer que a gente vive dentro da inconsciência e a gente só consegue se descobrir como ser humano conforme a gente vai adquirindo essa consciência. E essa consciência eu adquiri conforme eu fui curando os traumas da minha vida, as dores pelas quais eu passei. E isso não acontece assim, não é num dia, no mês, são em anos, porque nós carregamos muitos traumas, tá? Então eu preciso ser sincero com você, que sempre me pergunta, Sandra, o que eu faço para eu me tornar uma pessoa como você? Você não precisa se tornar uma pessoa como eu. Você é uma pessoa única, mas você precisa entender que existe um caminho e que esse caminho, ele depende do que você traz dentro de si. E uma coisa que sempre eu digo para as pessoas que me perguntam dentro da minha mentoria, dentro dos processos de terapia que eu atendo, as pessoas falam assim, Sandra, você fala com leveza, você fala como se tudo fosse muito simples. Bom dia, Lilian. É assim? Hoje você não tem mais desafio? Hoje você não passa por problemas? Não, gente, não é assim. Só que conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai adquirindo equilíbrio. Porque ainda hoje eu tenho trauma, ainda hoje eu tenho bloqueio e crença que eu tô quebrando, que eu não conhecia antes, mas que hoje eu conheço. Porque todos nós somos seres humanos em forma de camadas. Para a gente chegar na camada mais profunda da gente, a gente vai abrindo caminho, sabe? Como se você estivesse numa mata muito densa, muito fechada, e você pega um facão e vai cortando aqueles galhos, aqueles ramos, para você chegar no núcleo da questão. Assim também sou eu hoje. Só que, como eu já limpei muita coisa, hoje eu tenho outra percepção. Mas é bom que você entenda o que eu falo para os meus mentorados. Sandra, isso vai ter fim? Quando acabar a nossa mentoria, não tem mais problema? Esse não. Mas você vai ver que tem um outro que você ainda não conseguia enxergar, porque você está tão preso nesse primeiro problema que você não enxerga os demais, tá? E então, esse caminho que eu percorri do autoconhecimento, gente, eu nem me lembro mais o nome de todos os cursos, tá? Porque foram muitos, né? Eu estou estudando há praticamente 26 anos. Então, eu já passei por muita coisa, mas o que eu quero dizer para você, foram muitos cursos, foram muitas certificações, até que eu decidi, vamos dar um salto na evolução do meu propósito, tá? Até que eu decidi que não fazia mais para mim viver uma vida dupla, porque eu era contadora, mas eu também atendia terapeuticamente as pessoas. Só que eu não me propagava como terapeuta. As pessoas que sabiam que eu fazia esse tipo de trabalho
vinham, me procuravam, que eram pouquíssimas pessoas. Bom dia, Lilian, para você também, um ótimo dia. E aí, essa pessoa sabia desse meu talento, né? E ela sempre trazia um marido, um filho, alguém que ela conhecia para buscar a minha ajuda. E eu comecei a ver que a transformação que eu sofri na minha vida, eu estava passando essa transformação para outras pessoas também. E que essas pessoas se tornavam pessoas melhores, mais equilibradas. E daí foi nesse momento que eu comecei a perceber que eu podia contribuir com a sociedade, com o mundo, de outra forma, não só com a contabilidade, mas especificamente com a terapia, porque eu percebi nesse momento, depois de muito caminhar, que a dor que eu tinha de não saber qual era o meu propósito de vida, de ter ainda um vazio aqui dentro, que muitas vezes a gente não sabe de onde vem, nesse momento eu entendi que outras pessoas tinham esse vazio e que, como eu já conhecia o caminho, eu podia conduzir essas pessoas de uma forma mais segura, de uma forma mais intensa. E nesse momento eu falei: não, agora eu quero me posicionar somente como terapeuta, porque eu descobri que aqui estava a minha missão de alma, que é aquela missão que quando você acorda de manhã, você não pensa assim: nossa, mais um dia de trabalho. Que é aquela missão que quando alguns dos meus mentorados estão passando por alguma dificuldade, eles me mandam uma mensagem, dependendo do horário, porque dentro da mentoria as pessoas têm um acesso diferente a mim. Então, independente do horário, eu vou responder, eu vou orientar sem peso, sem achar que, poxa, essa hora e a pessoa está me mandando mensagem. Porque, gente, quem aqui nunca acordou na segunda-feira de manhã falando: não acredito, já tenho que trabalhar de novo? Em algum momento isso já aconteceu com você, porque talvez você não esteja trabalhando no teu propósito de vida. Sandra, como eu descubro o meu propósito de vida? Aí é um processo mais longo, tá? Mas para você saber, existe como você descobrir. Não é só aquilo que te enche os olhos, não é só aquilo que te traz prazer, que te dá tesão. Não é só isso. É algo que você tem que fazer, que gera tudo isso em você, que gera uma transformação no outro, que é leve para você e que por causa desse propósito você pode viver uma vida financeira abundante. Eu quero já aqui desmistificar o que eu já ouvi muitas pessoas falarem. O seu propósito de vida não pode ser remunerado. Isso não é verdade, tá? Porque o seu propósito de vida é o seu talento, é o seu dom. E se você vai entregar o seu talento, é mais do que justo que você seja remunerado por ele, tá? Mas se você tiver interesse em descobrir esse propósito mais profundamente, eu tenho uma metodologia, tanto dentro da minha mentoria, eu conduzo as pessoas que ainda não descobriram a descobrir, quanto se você quiser fazer esse processo fora da mentoria em grupo, eu te conduzo também. Você me chama que eu vou te orientar. Mas voltando aqui. Então, Sandra, foi do dia para a noite? Não, não foi. Sandra, quanto você investiu, que é uma das coisas que as pessoas me perguntam no particular, e quando eu começo a passar para elas as escolas, né, onde eu me tornei consteladora, aonde eu me especializei, depois elas me mandam mensagem, porque eu não tenho problema com isso, tá, gente? Eu mando contato, eu mando tudo, e daí as pessoas me mandam mensagem de volta: Sandra, eu liguei lá, eu recebi um e-mail e a certificação custa 12 mil reais? É isso mesmo. Não, porque eu tô achando muito caro. Mas, gente, lembra que eu falei lá no início? Para você se tornar a pessoa que você quer ser, você vai precisar de tempo, de dinheiro, de dedicação e de energia, tá? Então, isso eu quero aqui já dizer para você. E eu mando, assim, 2, 3 das certificações que eu fiz para a pessoa ir por partes, porque não é para fazer tudo de uma vez, né? Porque levou tempo, eu terminava uma, eu fazia outra. Agora mesmo eu estou dentro de uma especialização para constelação empresarial. Então, assim, gente,
tudo precisa de investimento, de tempo, de energia e de dinheiro, tá? Então, de repente, você não quer ser terapeuta como eu, mas você é uma advogada, você é uma médica, uma nutricionista, uma terapeuta, e você tem aí um investimento que você tem que fazer para isso, né? E tudo é um caminho, você precisa saber desse caminho. Então, quando eu descobri o meu propósito e eu descobri que realmente isso era algo que enchia a minha alma de alegria, eu falei, é aqui que eu vou ficar. E aí você pode se perguntar o seguinte, Sandra, para eu descobrir o meu propósito, muitas vezes eu vou ter que abandonar uma carreira? A carreira, provavelmente sim, se você realmente descobrir que não é o que você quer. Mas os dons, os talentos, os conhecimentos que você adquiriu, o tempo que você estudou e se dedicou para essa carreira, não, você vai levar para onde você for. E foi isso que eu fiz. Ao longo da minha vida, eu fiz muitas certificações, né? Eu fiz muitos cursos e hoje eu uso todos eles. Por isso que eu não me intitulo terapeuta Reiki, consteladora somente, porque hoje eu desenvolvi a minha própria metodologia autoral. Eu trouxe tudo que fez sentido, tudo que realmente contribuiu comigo para a minha metodologia, para contribuir com as pessoas. Então, você nunca vai desperdiçar nenhum conhecimento, nenhum talento. Mas tem aquele especial, aquele diferenciado que é o teu propósito. Então, eu quero te dizer. E, gente, eu tô aqui falando sobre perguntas que as pessoas já me fizeram durante a mentoria, questões que as pessoas me mandam no direct do Instagram. Mas se você que tá aqui comigo quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Ou sobre mim, ou sobre o teu propósito, que eu vou te responder e te orientar da melhor forma. E uma outra questão que as pessoas me perguntam, Sandra, você sofreu preconceito? Claro. E muitos. Quantas noites eu chorei, quantas noites eu tive dúvida, porque chegava uma pessoa e falava assim, e normalmente são pessoas que a gente ama, né? São pessoas do nosso convívio familiar, amigável, e daí dói mais, porque tem um vínculo ali afetivo. Então, o peso do que essa pessoa fala é muito grande pra gente. E as pessoas falam assim, não acredito que você vai deixar tudo que você já fez, especializações, né, para vir começar algo diferente. Só, gente, que se você fez esse mergulho, essa trajetória que eu trouxe para você no início, né, que primeiro você se autoconheceu, então você já tem ali uma habilidade de se blindar contra o outro. No início é desafiador, depois você vai desenvolvendo essa habilidade e daí tudo que bate em você volta, porque aquilo já não te agride mais tão profundamente quanto no início. Mas no início eu não vou mentir para você, doeu, gerou dúvidas, gerou muitas questões e talvez gere para você também, porque você está gerando ali na tua vida uma mudança. E aqui eu quero comentar com você uma questão que muitas vezes, né, eu vejo isso nas pessoas que me procuram. Um erro que a nossa sociedade comete, que a nossa família comete, é de tão cedo impor pra gente que nós precisamos escolher uma faculdade. Um adolescente com 16, 17, 18 anos, como eu entrei na faculdade assim, muitas vezes ele vai fazer algo por impulso. Hoje é natural eu encontrar pessoas dentro da minha mentoria que começou uma faculdade, fez a faculdade, nunca exerceu nada nesse conhecimento, porque a pessoa viu que não era o que ela queria, era o que o pai queria, era o que alguém queria, era um professor que influenciou essa pessoa. Por que, gente, isso acontece? Porque com 16, 17, 18 anos, a gente ainda não tem uma maturidade emocional assim, né? Uma consciência clara do que nós somos, do que nós queremos. Então, o que eu quero te tranquilizar aqui nessa fala, se você achar que você não está
no seu propósito de vida, não se cobre por isso. Faça com que o teu propósito venha à tona e que você possa viver dele. Porque nós começamos a fazer escolhas muito cedo, sem ter a devida maturidade para isso, muitas vezes, tá? Claro que uma ou outra pessoa escolhe, acerta. Tem aquela criança que desde pequena ela fala que vai ser médico, que vai ser engenheiro, que vai ser policial, e na vida adulta ela é e ela é feliz. Mas as pessoas são diferentes. Nem todo mundo que fala que vai ser uma coisa, na realidade é. Eu, por exemplo, na minha vida, eu quis ser tanta coisa, eu quis ser médica, professora, contadora, e aí a gente vai mudando ao longo do tempo e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, porque isso faz parte da evolução. Então, voltando aqui, qual que é a mensagem principal da busca pelo meu propósito e que você pode aplicar no teu propósito? Primeiro, autoconhecimento. Não tem como você descobrir a que veio a esse mundo se você não limpar dor, trauma, bloqueio, ressentimento, crença negativa. Então, primeiro, tudo começa pelo autoconhecimento. Depois de muito eu me aprofundar dentro de mim, foi que aos poucos tudo foi clareando. Eu gosto de dar esse exemplo para você. Imagine você, Flávia, eu acho que ele é válido, mas ao mesmo tempo eu tenho algumas ressalvas. Por quê? Se a criança, se o adolescente é muito jovem, ele ainda não tem essa maturidade que a gente está falando aqui. Então, ele pode sim, naquele momento, ser válido e depois de 2, 3, 4 anos, a pessoa refazer o teste e ver que algo mudou, que não era bem isso, sabe? Então, tudo depende, porque é dessa questão da maturidade que a gente está falando. Tem criança, tem adolescente que ele já fala que ele vai ser bombeiro desde pequeno e ele se torna um baita de um bombeiro. Então, tudo depende. Eu acho que a gente precisa encontrar o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, sabe? Para algumas pessoas vai ser super válido, para outras não. Eu vou te dizer que eu também fiz teste vocacional lá atrás. E eu fiz vários e eu não conseguia chegar a um posicionamento, sabe? Um dia eu fazia um, dava que eu ia ser advogada. Um dia eu fazia outro, e isso tudo dentro de um processo conduzido, né, por uma pessoa especialista no assunto. Então, hoje, Flávia, eu vejo assim, que a gente precisa ter equilíbrio, a gente não pode estar nos extremos, falar, olha, eu vou fazer um teste vocacional e vai ser isso. A gente não pode usar assim tão firmemente o determinismo, mas para algumas pessoas é uma saída e dá certo, mas nem sempre para todo mundo. E quando a gente cai nessa parcela do que não deu certo, eu acho que a gente não pode julgar. Eu vou aqui, eu já trouxe o meu exemplo, né? Que eu já fiz várias faculdades, eu fiz várias especializações e, paralelo a isso, eu fui me desenvolvendo, eu fui me conhecendo. E aí eu quero dar outros exemplos para vocês, né? Eu tenho na minha família uma pessoa que cursou um bom tempo de engenharia. Depois de um tempo, ela percebeu que não tinha nada a ver e aí foi para nutrição. Tenho também na minha família pessoas que fizeram direito e que nunca exerceram e que não gostam e que agora elas estão percebendo que elas têm talento para outra coisa e fizeram tudo isso. Então, assim, vamos tentar encontrar o caminho do meio. Porque o propósito de vida, gente, ele é algo muito delicado. E assim, eu tô contando a minha trajetória para vocês, mas eu falei no início, eu tenho 44 anos. Nem sempre eu vivi de terapia, embora a terapia me gerasse uma renda. Né, as pessoas que me procuravam para alinhar chakras, para fazer algum processo de terapia quântica, era tudo remunerado. Eu nunca fiz isso de forma gratuita, mas não era a minha renda principal. E muitas vezes o que acontece é
a gente leva um tempo para exercer o nosso propósito de vida, porque a gente também não pode, como muitas vezes eu vejo as pessoas falando por aí, já te respondo, tá, Diego? Falando por aí que você encontrou o seu propósito de vida, larga tudo e vai viver dele. Não é assim. Vamos pôr o pé no chão, né? Lembra que eu falei do autoconhecimento, da consciência. Porque se você é uma pessoa adulta, se você tem casa, família, conta para pagar, como é que você vai largar algo para viver do teu propósito, que é um sonho teu, mas que você descobriu há pouco tempo e que você sabe que tudo no início é desafiador, que tudo no início leva um tempo para você conseguir viver disso. Então, o que acontece, né? Eu levei um tempo, porque você tem que fazer tudo de forma planejada, equilibrada. Então, o que eu quero trazer para você, o teu propósito de vida, ele vai te gerar prazer e vai te gerar dinheiro, mas dependendo da onde você está, você tem que se planejar, você tem que fazer uma transição de carreira. É claro, vou dar um exemplo aqui simples, que se você está hoje numa profissão e você de repente se descobre como uma baita de uma cozinheira, de uma boleira, de uma doceira, o que você vai fazer? Você vai abandonar tudo de uma vez? Não, você vai aos poucos ali mudando o teu foco de carreira. Você vai pegando encomendas para o fim de semana, nas horas vagas você vai atendendo clientes que querem, né, seus bolos, seus doces, suas tortas. E aí você pode até vender tudo isso dentro do trabalho que você tem hoje. Então entenda que eu estou aqui conversando com vocês de uma forma madura, porque somos todos pessoas adultas, tá? Só um momentinho, deixa eu voltar aqui. Sim, olha só, tem aqui o Diego Sardella fazendo uma pergunta. Trauma e crença pode te influenciar no teste vocacional? Totalmente, totalmente, porque você vem de uma criação que tem uma visão de mundo, né? De repente, os seus pais são engenheiros, são advogados, e você foi influenciado a ser isso. E é lógico que você, como adolescente, que ainda não tem maturidade e consciência, porque você ainda não se conhece, você não teve tempo de viver para adquirir tudo isso, você vai ser influenciado por eles. E lógico que no teste vocacional, isso vai dar alguma coisa que no fundo, pode ser o que você não quer. Entende? Vai que você tem talento para artes, que você quer ser um bailarino, mas você não cresceu no meio de bailarinos. Então, você não vai deixar essa tua vontade ser externalizada ali no teste vocacional. Então, é por isso que a gente precisa ter equilíbrio, sabe? Ir pelo caminho do meio e não pelo caminho dos extremos. Porque o teste vocacional, ele pode ajudar, mas ele pode te sabotar, com todo respeito, tá, gente? Ele pode destruir uma vida profissional, porque você pode ali trabalhar em algo que você não quer, porque você fez um teste e você ouviu dizer que o teste vocacional é maravilhoso. Sim, ele é maravilhoso para algumas pessoas, não para todas, porque você não é como eu, né? Eu não sou como uma outra pessoa. Então, a gente passa por dores na vida, mas as dores podem ser parecidas, mas nunca idênticas, nunca exatamente igual, entendeu? Eu perdi o meu pai com 7 anos, você perdeu o seu? Talvez com 8, 9, 10, a tua percepção era outra. Talvez você nem tenha perdido o pai. Então, não tem como a gente determinar, a gente traçar uma receita para você seguir e dar certo. Agora, o que eu estou trazendo aqui para você é algo que vai funcionar, que vai com certeza funcionar. Primeiro, autoconhecimento. Para você se tornar uma melhor pessoa, para você curar todas as feridas, para você descobrir o teu propósito de vida, de alma, para você se conectar como um ser espiritual, porque você é um ser espiritual. Quantas pessoas eu vejo hoje que me procuram que elas estão desconectadas da sua essência, porque a sua essência é um ser espiritual. Então, quando você se desconecta de você, você também já não consegue encontrar com clareza o teu propósito de vida. Então, olha, algumas coisas que eu falei aqui, você pode levar como regra.
Regra: primeiro, autoconhecimento. Segundo, dedicação, foco, repetição, energia, muito tempo ali nessa questão e, claro, né, gente, dinheiro, investimento. Porque você vai fazer um curso, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo lá atrás na contabilidade. Eu fiz uma faculdade de ciências contábeis, depois eu fiz um cursinho, me especializei muito para ter um entendimento de contas públicas, que era onde eu queria trabalhar. Depois eu fiz uma certificação. Então, assim, eu não me lembro agora os títulos, porque já faz muitos anos. Eu sei que depois da faculdade eu fiz mais 3 certificações. E daí, quando eu me preparei para entrar no mestrado na UNB, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu estou estudando para entrar. E aí eu parei, pensei, e realmente eu ia fazer aquilo porque eu sempre fui uma pessoa estudiosa. E alguns mestres que eu tive na faculdade me incentivavam naquilo. Mas como eu já estava dentro do autoconhecimento, porque eu falei para vocês que eu comecei muito jovem essa minha trajetória, naquele momento eu pensei, gente, se eu for fazer mestrado, eu vou me dedicar muito para isso e será que é realmente o que eu quero? Então eu freiei, eu parei, porque a gente precisa ter consciência, mas a consciência ela vem com o tempo. Embora hoje nós tenhamos muitos jovens, né? Muito maduros e outros extremamente infantilizados, mas voltando aqui para os jovens maduros, ainda assim não é uma maturidade como deveria, porque a maturidade ela vem com o tempo, com a experiência. Por que que muitas vezes uma pessoa ela casa e não dá certo? Porque faltou ali experiência, maturidade, sabe? E isso eu estou aqui comentando, não é atirando pedra, não é julgando, porque isso aconteceu por falta de consciência mesmo. Todos nós vivemos num mar de inconsciência, de inconsciência. Conforme a gente vai adquirindo a consciência, é que a gente tem condições de descobrir o nosso propósito. Inclusive, para a gente dar uma melhorada aqui na nossa interação, escreva aqui para mim se você já sabe qual é o teu propósito de vida, se você já vive dele e se você vive dele como fonte única de renda, se você é bem remunerado pelo teu propósito, para eu te ajudar. Deixa eu ver aqui. A Flávia colocou assim, ó, eu acho que o Brasil é muito difícil e muitos fazem uma profissão e vão para outra por questões financeiras. Exatamente, Flávia. Nós não crescemos sendo incentivados a trazer para o mundo o que tem de melhor em nós. Porque o que tem de melhor em nós são os nossos talentos. Em algum desses talentos, a gente vai descobrir a nossa missão, nosso propósito de vida. A gente é criado de forma diferente. Eu vou falar aqui para vocês. Flávia, eu falo de Brasília, tá? Em Brasília, o funcionalismo público, ele é muito forte. E aí eu cresci, Flávia, ouvindo que para eu ser feliz, que para eu me realizar, eu tinha que me tornar servidora pública. E eu me tornei. Só que eu vou te dizer assim uma coisa que eu vejo muitos jovens falando por aqui, né? É uma expressão, mas para você saber. Quando eu me tornei servidora pública, Flávia, eu vi que a minha casa caiu. Com todo o respeito, eu falei, gente, eu estudei demais, eu fiz muita coisa para estar aqui, eu abri mão de fins de semana, né, de muito estudo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque qualquer que seja o teu propósito de vida, você vai precisar se dedicar, né? Eu falei aqui, você vai precisar de investimento. Eu dediquei tempo, eu dediquei energia, eu dediquei estudo e eu dediquei dinheiro, porque a gente paga para fazer inscrição, a gente paga para fazer cursinho, né? A gente paga, a gente compra inúmeros livros para estudar. E quando eu cheguei lá, eu falei, pronto, a casa caiu, não é isso. Sabe, eu me vi presa, trabalhando 40 horas, eu não podia me expressar dentro da minha plenitude, da minha consciência. E aí eu falei, gente, esse era o sinal que eu precisava de Deus para saber que aqui não é o meu lugar. Porque muitas vezes, gente, muitas vezes não, eu vou dizer que sempre, tá?
A gente consegue o que a gente quer? A gente consegue. Com determinação a gente consegue. Mesmo que não seja o teu propósito de vida. Por quê? Porque você é um ser livre. É você que vai escolher o que você quer para a tua vida. E aqui, Flávia, entra essa questão do Brasil. Como no Brasil nós não somos incentivados a descobrir, a dar valor para os nossos talentos, a gente se perde de nós. Aqui a gente volta de novo para o autoconhecimento. Embora eu já tivesse muito conhecimento sobre mim, eu ainda carregava a crença de que eu precisava ter um emprego seguro. Entende? Então, olha, gente, tudo que a gente está conversando está conectado, está interligado. Agora, Flávia, vamos imaginar o seguinte cenário. E se a gente vivesse numa família, numa sociedade que não te cobrasse uma faculdade e que te incentivasse nos seus talentos? A gente não teria essa quantidade de pessoas com diplomas universitários sem usar nenhum deles. Porque eu atendo gente aqui, ó, eu vou contar para vocês. Eu atendo pessoas que são formadas em enfermagem, em direito, engenharia também e outros cursos que agora eu não me lembro. Esses aqui foram os que eu me lembrei primeiro. E que sabe o que as pessoas fazem hoje? Hoje uma delas é uma baita de uma boleira. Por quê? Por que que isso acontece? Porque desde sempre a gente tem um talento nato, um talento de alma, mas a gente não aprende a se conectar com a nossa essência. E aí a gente cresce dentro dessa nebulosidade que é o inconsciente e a gente não tem consciência do que a gente quer. Deixa eu ler aqui mais uma coisinha, ó. Peraí. Aí a Flávia colocou assim, é o que acho, autoconhecimento. Isso é isso mesmo, Flávia. Bem-vinda, Andréia. Bem-vinda, Simone. Ó, vou responder aqui algumas coisas. Ó, o Marcos está perguntando, agora que eu me tornei mentora, treinadora mental, né? Eu trabalho mais ou menos que antes. Essa questão é perfeita, Marcos, porque assim, você descobriu o teu propósito, você vai trabalhar menos? Nem sempre. No meu caso, hoje eu trabalho muito mais, mas gente, é uma leveza, é uma tranquilidade. Ó, eu tô num feriado, porque hoje aqui em Brasília é feriado, tá? Para quem não sabe. E eu tô aqui fazendo live com vocês. Eu podia já ter saído cedo com os meus filhos para me divertir. Eu vou fazer isso, mas eu vou depois da live. Então, assim, hoje eu trabalho mais, mas eu trabalho com mais prazer, com mais leveza, sabe? Quem me controla hoje? Eu. Então, hoje, ontem mesmo, tá? Um mentorado meu de um processo individual me mandou uma mensagem, era 9h52 da noite. 9h52 da noite. Eu respondi sem peso, mas hoje eu vejo isso. Lá atrás, eu me lembro que quando o meu chefe, porque eu também trabalhei no mundo corporativo, me mandava uma mensagem depois das 18 horas, gente, eu ficava puta da vida, desculpa a palavra, perdão. Eu ficava chateada. Porque eu falava, poxa, mas eu tô trabalhando desde as 7 da manhã, meu horário é até às 18, normalmente eu trabalho muito mais do que é o meu contrato, né? E a pessoa ainda me manda a mensagem depois das 18. Por quê? Porque eu não estava vivendo ali o meu propósito de vida. Embora eu fizesse o trabalho muito bem, sabe? Eu não era o tipo de funcionária que era chamada a atenção. Eu entregava tudo muito antes do tempo. Os meus resultados, as minhas metas, eu batia. Então, assim, trabalha. Depois que você descobre o teu propósito de vida, como eu descobri o meu como terapeuta, eu trabalho muito mais, viu? Porque hoje eu tive que adquirir habilidades que eu não tinha. Eu não sabia mexer com Instagram, com YouTube, com Facebook, que tá aqui tudo do meu ladinho aqui. Eu não sabia mexer. E ainda não vou dizer para você que sou expert nisso, tá? Mas eu tô aprendendo. Mas tudo isso eu aprendo com leveza, sabe? Então, gente, existe essa diferença. Você trabalhar no teu propósito de vida te dá prazer. Não tem essa questão de dia, hora. E isso vai acontecer com você. Agora,
Sandra, de repente você já está aí exercendo o teu propósito de vida. E se você não tem prazer, se está te faltando algo, é porque você ainda tem bloqueio dentro de você, tá? E aí a gente precisa analisar caso a caso. Eu quis aqui, ainda bem que eu me lembrei disso para falar com você, porque eu já atendi pessoas que tinham descoberto o seu propósito e estavam já vivendo ele. Só que ainda não tinha aquele prazer, porque ainda tinha alguma crença limitante ali, tá? Gente, crença limitante é algo que a gente vai ter até quando? Para sempre. Porque quando você elimina uma, você descobre que você tem outra. E assim sucessivamente. Deixa eu continuar respondendo aqui, ó. Ai, que bom! Olha só aqui, ó, o que o Diego falou, que hoje ele descobriu o propósito de vida dele e que ele tem essa clareza graças à mentoria, porque ele participou da mentoria comigo e dentro da mentoria eu falei para vocês que existe lá um determinado momento que eu conduzo a pessoa por isso. E eu me lembro bem do dia que nós fizemos esse teste, que eu perguntei assim para o Diego, que ele já trabalha com isso, e eu falei, Diego, deu certo? É isso aí mesmo? E ele falou que sim. Por quê, gente? Porque algumas pessoas já vivem o teu propósito sem saber que é ele. Então, isso também aconteceu comigo em determinado momento. Como eu falei para vocês, eu tinha vida dupla, né? Eu levava a vida de contadora junto com a vida de terapeuta. E aí, num determinado momento, eu percebi que a terapia era o meu propósito maior. E aí, o que que eu fiz? Eu abandonei a contabilidade? Não. Eu incorporei a contabilidade dentro da terapia na mentoria sobre prosperidade e riqueza, tá? Ó, a Flávia tá dizendo que ela nem sabe o talento dela. Flávia, eu vou te dar aqui uma... Vou falar sobre mim e daí você vai conseguir aplicar em você. Você tem inúmeros talentos, inúmeros. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um talento de ser uma boa cozinheira. Não em tudo, mas na maioria das coisas que eu faço, as pessoas gostam. E aqui em casa, Flávia, eu desenvolvi uma habilidade, isso de uns 6 anos para cá. Não, de uns 7 mais ou menos. Dentro da cozinha. Eu tenho intolerância à lactose. Então, sempre que a gente vai a alguma festinha, ou eu tinha que levar aqueles comprimidinhos, né? E mesmo assim eu passava muito mal, os meus filhos também. E daí, quando eu ia fazer festa aqui em casa, o que que acontecia? Eu ia encomendar os bolos, aí eu pedia para a pessoa fazer tudo sem leite. Ah, mas não fica bom, é o que elas falavam para mim. Ah, mas a qualidade é outra, o sabor não é bom, isso não, eu não faço, porque depois você vai reclamar e não vai querer pagar. E aí, muitas falavam isso para mim. Eu falei, gente, eu vou ter que aprender a fazer tudo sem lactose. Aí eu comecei a fazer os bolos de aniversário da minha família, Flávia, os docinhos, tudo, sabe? Tudo eu comecei a fazer. Mas eu comecei a fazer para a gente poder comer. E porque eu não conseguia também ninguém para fazer nada. Flávia, chegou num ponto que algumas pessoas falaram assim para mim, Sandra, quem fez esse bolo? Nossa, que bolo espetacular. Me dá o telefone. Aí eu falava que era eu. As pessoas, Sandra, você pode abrir uma lanchonete, uma loja de doce, alguma coisa do tipo, é muito bom e tal. E aí isso foi ficando tão forte, assim, as pessoas falando isso tantas vezes, né, que eu comecei a ver que eu tinha talento para isso, Flávia. E que eu gostava daquilo. Só que aos poucos, né, a gente vai se conhecendo e o que eu descobri? É um talento que eu tenho, mas é um talento que eu gosto de exercer para minha família. Não é um talento que eu quero viver dele. Então, assim, um dia uma pessoa que tem essa mesma questão com leite que eu tenho falou, Sandra, faz para mim, eu te pago. E daí, naquele dia, eu falei, bom, eu vou fazer, porque eu sei o que essa pessoa tá passando, porque eu já passei por isso, né? De você não encontrar o que você quer, ou então você compra e os outros comem e você não pode comer. E aí eu fiz, mas daí eu falei o seguinte para ela, você compra tudo que eu vou fazer e vou te dar o bolo. Eu não cobrei, mas eu poderia ter cobrado. Mas o que eu quero te dizer com isso, Flávia? Hoje eu descobri que eu tenho talento na contabilidade, tudo que eu faço muito bem. Eu fiz por muito tempo perícia para o TJ.
E ainda hoje eu tenho a minha inscrição como perita lá, porque eu nunca deixei de pagar o meu conselho de contabilidade, tá? Mas o que que eu faço? Hoje eu descobri que eu tenho diversos talentos e você vai descobrir também, Flávia. Só que tem um talento, tem aquela habilidade, sabe, que te traz um negócio diferente aqui no peito. E aí, essa habilidade, ela tem que estar atrelada a algo que pode ser remunerado, que você vai gerar uma contribuição na vida dos outros. E aqui é que entra uma questão que eu considero diferencial. Eu passei por muitas mentorias em que as pessoas falavam assim: é aquilo que você faz de graça. Só que não pode ser assim, viu, Flávia? Conforme a gente adquire a consciência, a inteligência universal, a gente entende que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Que talento é esse que você dá para o outro e que você não recebe nada em troca? Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter o equilíbrio. E aqui, gente, eu vou dizer o seguinte: às vezes, quando eu falo isso, em alguns momentos eu já recebi algumas críticas no particular. Mas tá tudo bem, tá? Eu vou trazer aqui qual foi a crítica que eu recebi. Ah, Sandra, você tá falando assim, então você não ajuda ninguém, você não faz nada pelos outros? Sim, eu faço. Tanto é que aqui nas minhas lives eu trago um conteúdo de qualidade. Quando as pessoas pedem para interagir comigo, eu trago aqui um aconselhamento sistêmico que eu cobraria de outras pessoas. Então, assim, existe momento para você fazer tudo. Então, aqui eu também estou contribuindo com as pessoas e não estou pedindo nada em troca. Mas existe um equilíbrio de qualquer forma. Eu não estou pedindo financeiramente, mas vocês estão aqui conversando comigo, então vocês estão equilibrando essa conversa. Então é isso que eu quero trazer para você. Tudo na vida precisa de ter equilíbrio. Se você não tem equilíbrio no teu namoro, no teu casamento, o que vai acontecer? Vai acabar. Vai ter traição, vai ter divórcio. Se você não tem equilíbrio no teu trabalho, se você se doa demais e não recebe a altura, vai acabar. Você vai procurar um outro trabalho, você vai sair desse lugar, entendeu? Se você também não entrega o que você precisa, você vai ser demitido e outro vai ser contratado no teu lugar. Tudo na vida precisa de equilíbrio e com o teu propósito de vida também, tá? Vamos quebrar a crença aqui, agora, de que o teu propósito de vida não pode ser remunerado. Isso é uma crença. Isso é uma crença. Eu conheço médicos que as cirurgias deles são caríssimas, mas que eles têm um dia a cada tanto tempo que eles vão lá e entregam o teu trabalho voluntariamente para ajudar as pessoas. Tá tudo bem. Eu posso ajudar o outro com o meu talento? Eu posso. Eu falei para vocês, eu fiz o bolo para a moça, eu pedi para ela comprar os ingredientes e eu fiz o bolo. E eu vou dizer para você que eles gostaram, viu? E eu me senti muito bem com aquilo, aquilo me gerou prazer. Mas não é daquilo que eu quero viver financeiramente, tá? Então, o que eu quero trazer para você, você tem muitas habilidades, mas tem uma habilidade que essa vai te gerar renda e vai te dar prazer, tudo ao mesmo tempo. Mas seja uma pessoa madura. Se você ainda não vive dessa habilidade, não vá largar tudo para viver dela, porque não é assim. A gente sabe que o bebê, ele não nasce e corre. O bebê, ele nasce, ele começa a ficar com a coluninha firminha, aí ele senta. Depois que ele sentou, ele começa a engatear. Depois ele começa a dar os primeiros passinhos segurando nas coisas. Depois ele caminha sem segurar em nada. Depois ele começa a correr. Assim também é com o teu propósito de vida, tá? Comece dando pequenos passos. Deixa eu continuar lendo aqui, ó. Então, Flávia, se você já vive exercendo uma habilidade, mas você ainda não recebe o tanto que você merece, é porque tem crença limitante. Tem crença limitante que pode vir da tua família, que pode vir da sociedade, do sistema educacional,
que pode vir de qualquer sistema. Eu não sei se você já me ouviu falar, Flávia, mas eu vou aqui dizer, gente, tudo é sistêmico na nossa vida. A gente faz parte do sistema solar, a gente faz parte do sistema planetário, do sistema global, do sistema político, do sistema financeiro, do sistema médico, do sistema farmacêutico, do sistema pedagógico, do sistema social. E dentro de você tem inúmeros sistemas, respiratório, cardiovascular, sistema digestivo. Então eu quero que você entenda, tudo é sistêmico. Existe aí, Flávia, uma crença que você precisa quebrar dentro de você, porque nós funcionamos como imã. Então, se você tem essa crença, você atrai para você gente que não pode pagar, gente que vai reclamar do valor, gente que vai pedir desconto. Mas é porque, eu não sei se você já me ouviu falar, eu vou aqui resumir. Como que funciona a lei da atração? A gente atrai para a gente o que a gente vibra. E como que a gente vibra isso? Através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas crenças. Por isso que eu digo sempre para vocês, se a lei da atração não está funcionando para você, é porque dentro você ainda não fez um mergulho de autoconhecimento. Porque se a gente não mudar a crença, a emoção e o sentimento, a gente atrai essas pessoas pra gente. Gente, eu vou aqui aproveitar a Flávia e vou falar uma questão sobre mim. Há um tempo atrás, quando eu comecei a atender como mentora, só chegava pessoas para mim que queriam muitos descontos, que falavam, nossa, é caro, não sei o que, esse tipo de coisa. Daí, como eu já tinha esse entendimento, Flávia, eu parei, eu falei, opa, por que eu tô atraindo esse pessoal? Se o que eu entrego tem muito valor, por que eu tô atraindo gente que não tá dando valor no meu trabalho? Porque ainda tinha uma crença dentro de mim, Flávia, e que eu desconhecia. E o que eu fiz, né? Como eu já tenho umas ferramentas terapêuticas, eu comecei a quebrar essa crença em mim. E quando a gente diz quebrar, ô Flávia, isso aqui já é um entendimento que eu trago para você de mentoria, tá? Você não quebra uma crença dizendo eu não te quero mais. Você quebra uma crença ressignificando ela. Isso pode levar um tempo, tá? Existe também um processo dentro do ressignificar. E quando você quebra essa crença, depois do ressignificar, você tem que implantar uma nova crença no lugar. Porque senão o lugar ficou vazio, aquela crença ressurge. Sabe? Então é importante você começar a ressignificar essa crença. Qual a situação? O que você viveu que te leva a crer que você não pode ser bem remunerada pelo teu trabalho? E daí você vai ressignificar e implantar uma nova crença no lugar. Aí as coisas começam a mudar. Ó, vamos lá continuar. Tem mais aqui, ó. Qual foi a maior barreira para fazer a transição de carreira? Algum sentimento também dificultava a mudança? Sim. Tinha aquele sentimento, tinham vários, mas eu vou dizer aqui os que mais me marcaram. Tinha aquele sentimento assim de, poxa, primeiro que quando eu entrei no concurso público, eu não deixei de ser contadora, tá? O concurso público, gente, para quem não me conhece, era da minha segunda formação, que é pedagogia, que também é uma das minhas paixões, que hoje, Sandra, você abandonou a pedagogia? Não, eu estou aqui dando aula para você, eu não abandonei a pedagogia, nem dentro da minha mentoria eu abandono em lugar nenhum, porque tudo isso que eu estou fazendo com você, de certa forma, é uma transmissão de conhecimento, né? Então vamos lá. Uma das coisas que mais me deixou triste foi que eu investi tempo, dinheiro e energia para passar no concurso. Quando eu cheguei lá, não era bem o conto de fadas que eu imaginei. E aí eu falei, gente, eu gastei tempo, eu gastei dinheiro, eu vou dizer não? Sim, eu vou dizer não. E o que os outros vão falar? Os outros que eu digo, as pessoas mais próximas, né? Porque para eu estar lá, eu deixei de estar com a minha família. O meu marido saiu inúmeras vezes sozinho com os meus filhos para eu ficar em casa estudando. Eu deixei de passar Natal, Réveillon, aniversário, feriado, carnaval com a minha família, com a minha mãe, com os meus irmãos. E daí eu pensei, gente, eu perdi tanta coisa para estar aqui e agora que eu tô aqui, eu não quero ficar.
Então, por um tempo, isso foi um bloqueio. Depois, eu percebi que era uma historinha que a minha mente estava contando para mim. Porque a mente da gente, quem está me ouvindo aqui, ela mente para gente. Por isso o nome dela é mente, ela mente. Por isso você precisa fazer um mergulho de autoconhecimento, senão você fica travado na tua vida. Você precisa conhecer você e sua mente para saber quando que ela está mentindo para você ou não. E daí quando eu percebi que era uma historinha, eu falei, bom, eu consegui passar aqui, eu vou sair. Eu vou agora me dedicar para o meu propósito de vida. E daí a mente começa a falar assim, né? E se não der certo? Se não der certo, eu sou capaz, eu faço outro concurso e eu passo de novo, entendeu? Porque aí agora, quem comanda a minha vida é a minha mente, mas é a minha mente consciente. Não é a minha mente que conta historinha para mim, sabe? Porque a mente, ela quer te travar sempre. Não é que ela não esteja jogando ao teu favor, é que a mente, ela trabalha com a lei do menor esforço. Só que nem sempre o menor esforço é o que te dá prazer. Então a gente precisa começar a aprender a distinguir as vozes da mente para silenciar aquela que vai te bloquear. tudo bem, Flávia. Então, vamos também já caminhando aqui para a finalização, se ninguém tiver mais nenhuma questão, tá? Resumidamente aqui, como que eu cheguei no meu propósito de vida? Depois de um longo processo, longo, de autoconhecimento. Depois de um longo processo de dedicação, de energia, de tempo, de finanças, porque requer investimento, tá? Então eu não posso aqui contar para você um conto de fadas, porque esse conto de fadas não existe. Qualquer que seja o seu propósito, você vai precisar se dedicar. Você vai precisar de tempo e de dinheiro, tá? Isso é o que de mais importante você precisa levar. E entender que autoconhecimento não é algo assim, é uma construção, é um caminho. Você tem que caminhar. Cada dia você tem um entendimento. O que eu entendo hoje já é diferente do que eu entendia como autoconhecimento para mim ontem, porque de ontem para hoje eu já me tornei uma pessoa melhor. De ontem para hoje eu já finalizei mais um livro, eu já tive mais uma aula, eu já tive mais uma experiência de vida. Então você precisa entender isso, porque às vezes as pessoas chegam para mim querendo tudo no imediato. Sandra, eu preciso disso. Sandra, eu quero isso. Eu vou te ajudar dentro do que for possível, mas você precisa entender que para tudo existe um caminho. Você não fala, olha, eu vou passar férias na Disney e você decide isso hoje e você tá lá amanhã. Existe um caminho, você tem que tirar passaporte, você precisa de visto, você precisa se programar, trocar real por dólar, reservar hotel, avião, né? Tudo na vida existe um caminho, no autoconhecimento também, tá? Então, pessoas queridas, é fácil, como as pessoas às vezes falam para mim, Sandra, você faz tudo parecer tão simples. Hoje, para mim, parece tudo tão simples, e mas existe um caminho. E aqui, eu agradeço todas as perguntas de vocês, tá? Mas se vocês ainda quiserem fazer alguma pergunta, vocês conhecem já? Pode me mandar mensagem pelo direct ou me acessar pela bio do Instagram. Lá tem um botãozinho para você clicar e falar no WhatsApp comigo. Recados para a gente finalizar esse encontro. Hoje é o último dia da campanha Black Friday, então se você quer começar o teu mergulho no autoconhecimento, você ainda tem essa oportunidade hoje com preços, descontos, né, realmente bem atraentes, tanto para a mentoria sistêmica individual, para a mentoria em grupo só para mulheres e para a própria constelação familiar. Me mande mensagem. Você que está aqui me assistindo no YouTube,
Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, convidar outras pessoas, compartilhar essa live, porque com certeza tem gente que ainda não conhece o teu propósito de vida e aqui a pessoa já vai começar a ter um direcionamento, tá? E te convido também a me seguir aqui no Instagram, sandrareis.terapeuta. E você que está aqui no Instagram comigo, me siga, compartilhe essa live. Também te convido a ir lá no YouTube, se inscrever, ativar o sininho. Lá eu estou como Sandra Reis, porque essa mensagem, gente, que eu trago para vocês, ela vai sim contribuir com muitas pessoas e ser um divisor de águas. Lá atrás, se tivesse isso que tem hoje, a minha jornada teria sido menor. Então, se hoje a gente tem esse recurso de live, de compartilhar conhecimento, vamos compartilhar, vamos ajudar outras pessoas. Quantas pessoas você conhece que vive com ansiedade, com tristeza, com burnout, com tantas questões porque vivem trabalhando no que não gostam? Por quê? Porque precisam do dinheiro. Então, vamos compartilhar esse conhecimento. A gente pode ajudar muitas pessoas com essa mensagem, tá? E é isso, espero vocês. Mais tarde no feed tem publicação, nos stores também, se vocês quiserem e precisarem e sentirem que realmente é o momento de vocês para algum processo terapêutico de autoconhecimento, me chame, tá? Que eu vou te conduzir, vou te dar maiores informações. Até lá, foi um prazer estar com vocês. Tchau!